E aí, galera, bem-vindo a mais um Legendcast. Hoje vamos ter um bate-papo massa aqui com Marjorie Lins, atleta de jiu-jitsu, também estudante de ciências biológicas pela UFPE. Instrutora de Gil, atualmente ela dá aula para crianças e também para mulheres. Vice-campeã sul-americana da CBJJE, vice-campeã brasileira pela CBDU e campeã da AJP. Isso. Bem-vindo, Marjorie. Obrigada, galera. Primeira vez aqui, né? Espero que... Primeira de muitas. Isso aí. Então, Marjorie, hoje o bate-papo que a gente quer ter contigo, já que a gente está no mês ainda do violência contra a mulher, da prevenção, da campanha, e a nossa maior intenção era trazer você justamente para falar mais sobre a importância do esporte, do arte marcial, para como é que eu capacitar a mulher para ela ter mais autoconhecimento, mais autoestima, ter uma ciência corporal maior do que ela pode fazer para se defender. Então, a gente pensou muito assim e... Bom, eu acho que nada melhor do que o próprio testemunho, né? Eu brinco muito que antigamente eu era meio abestalhada, porque sempre que eu saía com o celular na mão, saía de fone, atendia a ligação na rua, não olhava muito para os lados. E quando eu entrei na arte marcial, no início eu treinei várias artes marciais, né? A que eu mais fiquei fidelizada, vamos dizer assim, foi o Kung Fu e depois o Jiu-Jitsu. E aí, através deles dois, foi que eu comecei a me ligar mais. Por exemplo, hoje eu não atendo celular na rua. Hoje, minha postura, mesmo que eu esteja acompanhada de alguém, de homem ou não interessa. Eu sempre que chego num local, eu sempre observo tudo. O local que eu escolho para sentar no restaurante, eu já observo já com intenção de defesa pessoal, de para onde eu posso correr, de onde eu posso entrar. Então, eu acho que o esporte, né, a arte marcial, ela dá essa visão para a gente de defesa pessoal, não só nos golpes, mas também no posicionamento. Né? A melhor defesa pessoal é aquela que você não precisa usar. Né? Então, se você chega num local que é arriscado, alguma coisa do tipo, e você sabe que pode correr, sabe que você pode ir para algum lugar, faça. Né? Mesmo que você seja o melhor atleta, campeão de tudo, não importa. Tente nunca entrar em combate com alguém, porque você não sabe se aquela pessoa está acompanhada, se tem faca, se tem arma. Né? A gente tem um exemplo de Leandro Lô, não sei se você conhece, que era um faixa preta, né, de jiu-jitsu, extremamente conhecido, né, no ramo. E numa festa que ele foi, né, enfim, com os amigos, bebendo, etc e tal, chegou um cara lá, policial, inclusive, e deu um tiro nele. Né? Então, assim, sempre que for possível evitar, né, a situação, justamente porque você não sabe o que é que aquele inimigo está portando. O sujeito está disposto a fazer, exatamente. Isso, né? Perfeito. Então, a gente gostaria de saber mais sobre sua carreira no jiu-jitsu. O que foi que te motivou mais a escolher o jiu-jitsu? Como é que é a sua vida hoje? O porquê você tem essa pegada? Principalmente, eu vou botar pelo que eu vejo. Uhum. Eu fiz jiu-jitsu há quase 20 anos atrás e era um ambiente totalmente dominado por homem. Eu fotografei, ano passado eu fotografei o Desafio Pernambucano de Jiu-Jitsu também e vi que ainda continuava desse jeito. Lógico, hoje em dia tem mais mulheres, tinha muita mulher competindo, antigamente não tinha tanto. Criança sempre teve, mas tipo, tinha um ambiente mais família do que na época que eu pratiquei. Como foi que fez você assim, jiu-jitsu? Então, é um pouco longa a minha história, né? Primeiro que eu sou caçula de 4 filhos, né? Então, eu tenho um irmão mais velho e a gente, sempre que possível, a gente brigava. E brincava de brigar também, né? Então, a gente pegava o colchão dos nossos pais, colchão de casal, botava no meio da sala, arrodeava de travesseiro e era cacete. Então, eu sempre gostei, acho que como eu gostava muito, amava muito meu irmão, então aquilo era uma coisa que era uma forma de diversão pra gente, né? Mesmo que eu apanhasse e ficasse toda machucada. E aí, quando eu me tornei mais adulta, né? Aí eu quis fazer alguma arte marcial. Eu tive um namorado na época que ele treinava kickbox e eu queria fazer jiu-jitsu porque eu via no MMA, né? No UFC, etc e tal. E aí, ele disse que jiu-jitsu não era muito bom para defesa pessoal e era melhor fazer kickbox. Aí eu fiz kickbox, inclusive. Eu fiz kickbox, inclusive, gostei, mas não dei muito segmento. Posteriormente, tive outro relacionamento,
falei novamente que eu queria treinar jiu-jitsu, que eu estava procurando uma academia, já foi em outro momento. E aí ele disse que se eu começasse a treinar jiu-jitsu, a gente terminava. Gente. Eu não preciso dizer que a gente terminou, né? A gente terminou. Eu comecei a estudar na Federal. E aí o que é que acontece? Na Federal eu ficava até muito tarde da noite na faculdade, tipo assim, até 10 horas. Sim. E aí tinha momentos que eu tinha que pegar ônibus para voltar para casa. E eu não sei se vocês conhecem a Federal, mas a parada de ônibus que eu pegava é aquela do CCS, que fica bem em frente ao viaduto. Tá ali pertinho da local da BR. Isso, ali é um breu, Sim. né? E já na época estava tendo muito caso de estupro. Inclusive, quando eu decidi realmente fazer jiu-jitsu, um dia antes, uma menina do meu centro de ciências biológicas, ela tinha sido violentamente estuprada nesse viaduto. Que foi aqui, noticiaram que foi arrastada para debaixo do viaduto. Ele bateu nela até achar que ela estava morta. Quando ele achou que ela estava morta, ele estuprou. E ela não estava morta. Ela só estava desacordada. No meio do estupro, ela acordou, se fingiu de morta, esperou ele terminar e ir embora para ela poder se levantar e pedir ajuda. Então, aquilo foi muito impactante para mim, principalmente por conta da minha rotina, né? Eu ficava até 10 horas na faculdade. Então, muitas vezes eu chegava na parada de ônibus e só tinha eu. Falei, bicho, se eu não procurar alguma coisa, eu vou ser a próxima. E aí, no outro dia, eu fui procurar o jiu-jitsu, conversei na faculdade com algumas pessoas, e aí disseram, não, aqui na Federal tem jiu-jitsu. Eu fiz, sério, aonde? Aí falaram, lá no Núcleo de Educação Física. Eu fiz, vou hoje. Aí, dito e feito, fui lá, fui procurar saber, né, o que é que tinha lá. E aí, comecei no Kung Fu, também na Federal, sim, e no jiu-jitsu, porque eu queria a parte de trocação, que tem no Kung Fu, sim, e queria a parte de solo, por conta do jiu-jitsu. Através do jiu-jitsu, aliás. E aí, pronto, foi quando eu comecei a me apaixonar por arte marcial, e principalmente por jiu-jitsu. O início foi para você ter tem tudo a ver, né, com o tema de agosto. Tem, porque eu lembro desse caso. Eu não morava ali ainda perto da Federal, hoje eu moro ali perto da Praça da Várzea. Na época eu estava morando no Espinheiro ainda, e eu lembro porque na minha época de faculdade, eu era de movimento estudantil, então tinha muita coisa lá dentro da Federal. Uhum. E desde sempre, não é de agora, para quem é daqui de Recife e conhece a UFPE, sabe que não é de agora os casos. Sabe? E sempre foi arrastado, sempre é meio que a mulher que tem que dar seu jeito, né? E, assim, alguns casos que rolam na Federal, eles abafam também, né? Sim. Pra galera não ficar com medo de estudar lá e tal. E, assim, claro que sim, tá certo nesse aspecto, né? Não fazer a galera temer. Mas a gente também tem que estar sabendo o que está acontecendo para se preparar, né? Se defender. E você também tem não só se preparar, se precaver, mas você, de fato, ter atuação, né? Ter voz. Para que as mulheres tenham voz, para que nada esteja impedindo nem atrapalhando, sabe? Uhum. Perfeito. E como é que você chegou no patamar hoje de você ser vice-campeã brasileira, ser campeã? Como é que é? Conte aí sua história. Isso aí é com certeza devido à minha equipe, né? Eu faço jiu-jitsu na Hillion Gracie. Eu sempre fui muito apoiada na Hillion Gracie. E com 1 ano e meio, eu conheci o meu professor, que também é o meu esposo hoje, né? Uhum. E aí a gente se tornou amigo. Na época ele não era meu professor, a gente se tornou amigo. Comecei a treinar com ele e a gente começou a namorar. E aí, minha história com o Cristiano, ela foi bem repentina, né? A gente começou a namorar, 5 meses depois, eu já estava grávida. Então. E já me peguei, assim, numa situação de, meu Deus, eu vou ter que largar minha faculdade, vou ter que largar o jiu-jitsu, que eu amo tanto, vou ter que largar tudo, porque agora eu vou ser mãe, né? E aí, inclusive, eu, na pandemia, comecei a fazer uma série de lives no meu Instagram, falando com mulheres que eram mães e treinavam jiu-jitsu, e, inclusive, eram grandes campeãs, né? Porque quando eu me encontrei grávida, eu achei que eu ia ter que largar tudo, né? Inclusive, eu ouvi que mulher, quando ela engravida, ela deixa de ser atleta, né? E aí, essa frase ficou na minha cabeça. Tu ouviu isso dentro do jogo, dentro do tatame? Sim, mas assim, eu entendo que a frase, ela não foi, tipo assim, pra me afastar. Na época eu não estava grávida, não estava nem namorando. Mas foi pra me precaver, né? Pra que eu não... Porque, gente, não vamos assim também romantizar a maternidade. É muito difícil. Principalmente se a gente não tem apoio. Sim. Né? Então, eu acredito que tenha sido mais uma palavra assim de olha, cuidado, não engravida, né? Mas assim, a forma que foi dita me impactou, principalmente quando eu descobri que eu estava grávida, né?
Tá. E aí foi um processo até eu aceitar a gravidez, entender que tudo bem, entender que eu ia ter uma família que ia estar me apoiando, que o meu esposo ia estar junto de mim, ia me apoiar em todos os sentidos. Tanto é que hoje eu treino, eu compito, eu faço minha faculdade, não deixei nada, né? Estou perto de terminar, inclusive. Então, não é que a gente perde a vida. Sim. A gente só perde a vida se a gente não tiver apoio. Se o pai não for presente, se a família não for presente, aí sim a gente perde. Mas a maternidade em si, a gente não deixa de ser nada ou fazer nossos sonhos acontecerem porque a gente é mãe, né? E aí, quando eu me tornei mãe, eu acho que eu despertei para a vida, sabe? Eu acho que antes eu tinha muito pensamento assim, eu preciso fazer tal coisa. Beleza, amanhã eu faço. Hoje em dia, se eu preciso fazer tal coisa, eu tenho que fazer agora. Então, eu acho que isso me acordou, inclusive, como atleta, né? Antigamente, eu ficava pensando assim, não sei se eu estou preparada, vou no próximo campeonato. Agora, não. Agora, é um campeonato, beleza. Eu vou me preparar. Se eu não estiver preparada, vou sem estar preparada mesmo. Vou apanhar, faz parte. No próximo, eu vou ter de novo. Não é só de vitória que vivem o esporte de luta, né? Afinal de Isso, contas, perfeito. poderia ser, né? Mas... Poderia ser, né? Mas aí seria muito difícil. Todo mundo ser campeão, né? Então, a gente, voltando para o fundamental, assim, do que a gente estava querendo saber, era saber qual é a lição que você passa hoje muito, assim, para as suas alunas, principalmente nesse campo para essa questão de treinamento Quero pegar. nesse quesito de treinamento de artes marciais para o autoconhecimento, mais confiança, porque a gente sabe que não é fácil. Eu vou botar assim, tá, eu não sou mulher, mas eu também não tenho 20 anos para saber que o mundo é cor-de-rosa, né? Então, Não. é muito complicado. Eu vejo porque eu sou uma pessoa que brinca carnaval, então eu sei que não é fácil esse tipo de situação. O que é que você passa muito assim? O que é que você fala muito para suas mulheres, para suas alunas? Bom, inicialmente, né, eu acho que é bem extenso isso, a gente pode passar horas, à inclusive vontade. eu amo esse assunto. Mas, assim, inicialmente, o jiu-jitsu ele é muito interessante, não só como um esporte, mas principalmente por defesa pessoal para mulheres, porque o jiu-jitsu a gente trabalha muito posições que, inclusive, são posições de estupro. Sim. Né? E quando você aprende que com aquela perna que está ali, vamos dizer assim, parada, morta, né, numa situação de estupro, você consegue tirar a pessoa de cima de você e ir para cima da pessoa, você consegue estrangular, você consegue quebrar um braço, aquilo ali salva uma vida. É que nem natação. Se você, a gente começa a natação para aprender a nadar, porque se um dia a gente precisar, no mar, enfim, alguma coisa do tipo, a gente sabe se manter vivo, né? E da mesma forma é o jiu-jitsu para defesa pessoal. Eu acredito que toda mulher ela deveria pelo menos saber o básico do jiu-jitsu e depois parar se ela quiser. Sim. Eu acredito que um bom mesmo é continuar, né, chegar na frente. Mas se ela quiser parar depois de entender o básico, beleza. Mas não fique sem aprender o básico, pelo menos, sabe? Porque pode salvar a sua vida. É como a gente sempre fala no jiu-jitsu, é melhor um jardineiro. Desculpa, é melhor um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Sim. Uma pessoa que não sabe nada, chegar naquela situação ali de precisar se defender e não saber. Sim. Né? Então, às vezes a gente não vai ter situações em que a gente pode chamar um policial, que a gente pode chamar um amigo, um irmão, um pai para defender a gente. E aí, como é que vai ser? Né? Então, o básico é necessário para a gente saber, pelo menos, sobreviver àquela situação. E se a gente começar a aprender, inclusive, a como se posicionar, o que fazer para não entrar numa situação dessa, melhor ainda, né? Até porque, infelizmente, a gente não tem como mensurar, tipo, a gente não tem como saber como é que é a pessoa que está do outro lado, né? Porque, infelizmente, a gente vê só cara, mas não sabe o comportamento da pessoa. Isso. Já que tem um bando me desculpa a palavra, mas já que tem um bando de arrombado que não sabe lidar, não sabe ouvir um não sabe ouvir nenhum tipo de situação contrária ao gosto. Foi uma criança mimada, a mulher vai ter que se portar e se for para bater, se for para se defender, que seja a melhor forma. Isso. Melhor, eu digo assim, principalmente porque eu tenho muita amiga de carnaval, de tudo, é melhor vocês baterem e correrem do que ferrou, sabe? Então, como você tinha falado também, a gente tinha falado, você também dá muita aula para criança. Isso. Como é que é essa questão para você ter
Porque, querendo ou não, você lidando com crianças, você está no início de uma formação. Então, você vai ter tanto meninos como meninas. Como é que você lida mais assim, para não acabar não gerando nenhum tipo de desconforto, já que são crianças? Nossa, é incrível falar sobre isso, né? Bom, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu para criança porque eu tive meu filho, né? Hoje em dia ele tem 3 anos, vai fazer 4. E aí ele praticamente aprendeu a andar no tatame. A gente tem até vídeo ele tentando andar no tatame, sabe? Então, o meu primeiro aluno foi ele, né? Quando ele foi crescendo, a gente foi ensinando, sabe? Os detalhes básicos, né, do jiu-jitsu para ele aprender. E aí alguns alunos da nossa academia começaram a se surpreender com o desenvolvimento dele, inclusive do que ele fazia nas aulas, né? Às vezes ele fazia certas coisas melhores do que adulto com 1 ano e meio, por exemplo. E aí foi quando o meu esposo conversou comigo e fez, por que a gente não abre uma turma de jiu-jitsu para criança? O pessoal tem os filhos lá, né? Os alunos dele já tinham os filhos, então estavam começando a falar, né? Querer. E o meu esposo não queria ir para essa área, queria continuar com turma adulta. E aí eu fiz, tá, vamos testar, né? Vamos ver como é que vai ser isso. E aí me apaixonei. É incrível dar aula para criança, eu gosto bastante, porque a gente, para dar aula para criança, a gente tem que ter muita segurança do que a gente está passando e do que a gente vai falar, porque eles são muito questionadores, né? E aí é muito interessante ver certas coisas, sabe? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem pequeno. Eu sei o que é disciplina, mas como é que você explica para uma criança de 3 anos o que é disciplina para ela? Então, eu tenho que saber muito bem o que eu estou falando para ela conseguir entender aquilo de uma maneira fácil para ela, né? E aí, começou realmente a me encantar, sabe? Tem sido algo, assim, um momento da minha vida muito delicioso, que é dar aula para crianças. E aí, a gente começou a crescer, a nossa turma infantil, e algumas situações foram surgindo, inclusive, vamos dizer, como é que eu poderia lhe dizer? Meninas desrespeitando meninas, excluindo meninas, né? Tá. A gente às vezes fala muito sobre isso, sabe? Inclusive dentro do tatame, né? Que às vezes a mulher no tatame, ela sofre um monte de coisas, assim, a barreira, né, para você chegar, de você ter coragem. Às vezes você chega numa academia, você já rompeu um monte de barreira para chegar lá. Aí quando chega lá, você sente que você está sendo desrespeitada, seja por homem, né? Ou então está sendo desvalorizada, então é um desafio também. E quando você vê que, tipo, os homens te aceitam lá de boa e quando você vê a mulher que não te aceita, a mulher não te recebe bem. Isso acontece muito também em academia. Principalmente quando tem visita, alguma coisa, e aí vai uma mulher visitar a academia e as outras, não, vou lá, vou bater nela, sabe? Esse tipo de coisa. E aí começou a acontecer esse tipo de situação, de uma forma menos grave, assim, vamos dizer, com a turminha Kids. E aí eu fiquei com aquela coisa, né? Tipo, como é que na minha turma, que eu incentivo tanta mulher, acontecendo isso? E aí a gente começou a adotar um sistema de graduação próprio para criança, que são os graus coloridos. No jiu-jitsu, quando você vai mudar de faixa, você tem que ter 4 graus brancos. E aí era dessa forma que a gente fazia lá na academia. Só que a gente começou a ter esses problemas, vamos dizer assim, de desrespeito, né? De alguns alunos, entre eles, enfim. E aí, Isso no Kids. Isso no Kids, porque isso é inato, né, do ser humano. Sim. À medida que você vai evoluindo, você tem o seu cérebro se constituindo, tem suas preferências. Criança é muito verdadeiro, então se eu não gosto de tu, eu não vou nem olhar para tua cara, então eu vou falar alguma coisa para você se afastar de mim. Então é normal, né? Não é nada fora do que a gente entende de normalidade. Sim. E aí, com isso, eu comecei a adotar 4 graus coloridos para ganhar um grau branco. Então, todo momento eles são avaliados, porque eles precisam ganhar 4 graus brancos. E esses 4 graus coloridos, cada um tem uma cor e um significado. Um deles é a cor azul, que representa o respeito. Aí sempre eu falo, gente, se vocês quiserem ganhar esse grau azul aqui, para poder ganhar o grau branco e depois mudar de faixa, vocês vão ter que se respeitar uns aos outros. Eu não quero ver vocês falando que não querem enrolar com alguém, eu não quero ver vocês falando que alguém é chato ou que alguém é chata. Quando chegar alguém novo, eu quero vocês lá, principalmente os mais graduados, recepcionando, fazendo a posição com eles. Isso é respeito. Se alguém disser assim, eu não quero continuar essa brincadeira, eu não quero que você brinque assim comigo, você tem que respeitar. Você não pode ficar forçando a brincadeira que para você é engraçado, mas para ele não é. Né? E aí, a partir disso, assim, eu comecei a ver uma transformação na minha turminha Kids. Sabe? Uma transformação, assim, intensa. Inclusive, um dos graus é o grau vermelho, que é da atenção. Antes, eles ficavam assim, ó.
Aí quando eu coloquei o grau vermelho, ficou tudo assim, ó. Eu vou ganhar grau hoje, tia? Eu vou ganhar grau hoje? E não pisca, sabe? Aí eu acredito que isso tenha sido um grande diferencial. Inclusive, eu quero agradecer ao meu professor, né, Cristiano, meu esposo também. Quero agradecer a Hugo, a Tassiana, que também são pessoas que têm Turminha Kids, que me auxiliaram com relação a isso. E a gente trocou muita ideia, né? Porque eu fiquei muito assim, tipo, triste com o que estava acontecendo, né? Que eu estava percebendo. E aí eles foi que conversaram comigo e disseram, não desista não, vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí tem dado muito certo. Além da turminha aqui, da turma feminina, eu lembro, uma das perguntas que eu até estava te fazendo, como é que é hoje o jiu-jitsu? Porque na minha época, na academia que eu treinava, não tinha mulher. No taekwondo que eu fazia também antes de entrar no Gil, tinha mulher, no pessoal do Hapkido tinha mulher, mas especificamente no jiu-jitsu você não tinha. Como é que é essa entrada? Como é que foi para você? Como é que é hoje? Porque eu vou botar assim, eu via muito o machismo, eu via muito essa questão de não, a mulher, não, porque não sei o quê. Não, uns era, não, porque eu não vou rolar, porque se de repente ela tiver namorado, porque o cara pode não gostar, porque pode acontecer isso. Ou então simplesmente, não vou bater em mulher, ou então, não, a mulher, não vou aceitar apanhar da mulher. Sempre tinha algum tipo de situação para poder tirar a mulher do espaço. Nunca era vou botar assim, nunca era nada válido, realmente. Não era levado a sério, né? Tipo, como é como é que tá isso hoje? Então, em alguns lugares está muito diferente disso e em outros lugares não muda tanto, né? Quando eu comecei a treinar, foi em 2017, tinha mulheres na minha academia, mas muitas vezes os treinos era só eu, de mulher, né? Entendi. E aí, assim, eu vou falar agora especificamente mais da minha academia, que é onde eu tenho mais propriedade para falar. Quando eu e Cristiano, a gente começou, né, a Gracie Elite Madalena, ele como professor líder, né, a gente começou a adotar alguns posicionamentos, a gente começou a refletir sobre algumas questões que faziam as mulheres entrarem ou não na academia, né, e todas elas sendo falado respeito, né, desde, tipo assim, todo mundo tá treinando de restguarda, inclusive homem. Era muito desconfortável, por exemplo, eu não gosto, de eu rolar com um homem, o cara é todo cabeludo, aí ele vai fazer uma montada em mim, vai fazer uns 100 quilos, tá lá, o cabelo dele na minha cara. O suor pingando, sabe, aquela coisa. Já é desconfortável. Você, naquela situação que, tipo, pra mim dá nojo, pô, não quero, né? Se eu pudesse dar essa opinião, seria que todos tivessem de restguarda já para diminuir isso. Inclusive as meninas, né? Para não estar de top, não estar se expondo. Inclusive, eu tenho uma situação bem engraçada que eu fui competir uma vez, foi um dos meus primeiros campeonatos. Eu fui lutar de top. Eu, inclusive, ainda hoje eu luto de top, mas eles são mais compostos do que antes. Não que antes não fosse composto, tá? Mas, assim, era mais... São mais presos. São mais presos. E aí, durante a luta, a menina foi colocar uma guarda laçada, ela passou a perna pelo meu braço, só que ela vazou pra dentro do meu kimono, arriou meu top e eu fiquei com o peito pra fora. Aí eu fiquei tipo, ai, meu Deus! Aí eu travei na luta, aí eu comecei a falar pro árbitro, aí ele, não pode falar não, eu fiz, é porque meu peito tá pra fora! Aí ele, aí se ajeita e vai. Aí eu, peraí. Aí fui lá, me ajeitei. Então, assim, isso é uma situação que pode acontecer no treino. E aí, como é que você evita? Usando restguard. Restguard, para quem não sabe, é uma camisa própria pro jiu-jitsu, né? Sim. Que ela tem uma manguinha mais alta. E aí, isso ajuda bastante nos treinos. Então, além disso, tinha a forma como a gente recepcionava, a forma que a gente conversava com a turma, por exemplo, para respeitar todo mundo, sabe? Não ficar chamando as outras de vem cá, linda, vem cá, meu amor. Não. Sim. Cada um ali representa... Tem o seu nome, representa um membro na equipe, então você tem que ter o respeito. Ah, mas eu acho que linda é um termo bom para ser usado. Você acha, mas você sabe se o outro acha? Então, eu acho até engraçado isso, né? Eu sou da igreja, né? E aí o meu pastor estava falando uma vez que a avó dele, quando ela ia para um restaurante, assim, etc., ela evitava beber guaraná. Porque ela tinha receio de que outras pessoas, ao olharem para a mesa, pensassem que aquele copo ali tinha cerveja. Entendi. Então, ela tinha consciência da responsabilidade dela, né? De fazer com que os outros não achassem algo errado dela, porque às vezes você não vai ter tempo de... deixa eu ver aqui se é bebida mesmo, se não é.
sabe? Então, a gente se preocupa muito com isso, em como a gente se posiciona, como os nossos alunos se posicionam, para que, inclusive, não haja desavenças. Por exemplo, lá na nossa academia, a gente tem muita família, né? A gente tem esposo, esposa, filho e pai, filha e pai, enfim. Então, a gente sempre fala sobre isso com os nossos alunos, né? Sobre a gente realmente ter uma conduta. E talvez algumas academias não tenham tantas mulheres, talvez por falta disso, por não se importar muito com esse tipo de detalhes, sabe? Entendi. E aí eu sempre falo assim para alguém que quer começar a treinar jiu-jitsu, inclusive se você está assistindo aí e quiser treinar jiu-jitsu, antes de você entrar numa academia de jiu-jitsu, verifique quantas mulheres treinam lá. Sim. Porque se tiver pouca mulher, é um indício, não significa que seja mesmo, mas é um indício de que aquele lugar ali não é muito apto para a mulher, não recebe com tanto respeito. E aí, se não recebe com tanto respeito, pode ser que não te receba também com tanto respeito. Não seja um local tão adequado para você estar ali, Isso. principalmente se você está querendo meio que você quer fazer o esporte, mas você está com algumas amarras. Isso. Agora, assim, também é claro, não é só isso, né? A gente entende, assim, que, como eu falei, para a mulher estar no tatame é um desafio. Sim. Como eu falei aqui também antes, eu namorei uma pessoa que disse que se eu começasse a treinar jiu-jitsu, eu ia terminar um relacionamento. Eu nunca nem tinha procurado nenhuma academia de jiu-jitsu. Nunca tinha falado com ninguém do jiu-jitsu, mas só o fato de eu dizer que eu estava interessada em fazer jiu-jitsu já foi algo que eu tive minha relação colocada em jogo. Tá. Né? Então, existe o preconceito com a arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, por ser uma arte marcial que é mais colada, né? Sim. A gente sabe disso, mas a gente entende, principalmente em lugares respeitosos, a gente entende que aquilo ali é trocar porrada, não é, tipo assim, tá perto do outro, tocando no outro. Uma das coisas que eu achava engraçado, porque quando eu fui pro jiu-jitsu, a gente não tinha mulheres lá e tinha esse tipo de situações. Mas quando eu era criança, eu era do judô. E no judô sempre teve. Beleza, não é tanto solo, não é tanto Junto, pegado. tão junto, mas você tinha. E quando eu fui pro jiu-jitsu eu fazia, rapaz, só tem homem nesse negócio, sabe? E tipo, eu tinha vindo do taekwondo tinha homem e tinha mulher. Não tinha isso. Beleza, que é só trocação. Você não tem o Contato físico, contato, mais você perto. não tem o enganchado, né? Mas no jiu-jitsu tinha eu lembrei agora, tinha uns amigos nossos que fazia. Minha namorada disse que queria fazer uma aula aqui, mas ela só vai rolar se for comigo. Tipo, Porque ele sabe que os outros vão desrespeitar. e é tipo, mas o que eu vou tirar por mim? Porque eu sempre me coloco assim. Se eu penso algo daquilo do ambiente que eu tô e eu não concordo com aquilo, eu tô no ambiente errado. Perfeito. Então, se eu tô naquele ambiente, me sinto confortável o suficiente para estar ali, significa que meu padrão de comportamento é igual. Então, as pessoas precisam, de fato, começar a repensar o tipo de padrão que ela tem, porque, porra, se você tá lá, se você conhece a galera, se você acha que a galera vai fazer isso, é porque, cara, provavelmente você faz igual. Então, se fosse qualquer outra mulher que não fosse sua namorada, que fosse para lá, provavelmente você poderia faltar com respeito de alguma forma. Sim. Então, é bem complicado isso, né? E eu acredito que o que vai diferenciar aí realmente é a conduta da academia, né? A conduta Sim. do professor. E você falou assim, porque o judô tem mais mulheres. Talvez seja porque o judô, ele é mais, eu digo assim, rígido com relação a respeito. Sim. Você tem que respeitar outro membro da sua equipe ali, né? Mas, vamos dizer assim, acochado. No jiu-jitsu, eu acredito que é um pouco mais solto. Algumas academias não, também são bem rígidas com relação a algumas coisas. Mas eu acredito que a maior diferença do jiu-jitsu e do judô seja essa. Entendi. Eu gosto de você nova, assim, como é que foi tão nova e tão com campeonatos tão importantes? Assim, Poxa, foi metendo a cara, né? Arriscando mesmo. Eu tenho 28 anos sim, e eu comecei a treinar. Quando eu comecei, eu achava que eu nunca ia competir porque eu estava velha. Porque todo mundo dizia que para competir você tem que começar novo, né? Para ter sucesso no esporte. E aí eu já entrei com esse preconceito, sabe? com quantos anos você começou? Desculpe. Foi 2017, Então, acho que eu tinha 21, 22. 6 anos. 6 a menos. anos, então eu tinha 22. 22. Isso. E, inclusive, a gente tem uma mulher na nossa academia que se chama Gorete, que ela nem está aqui agora, está no Fernando Noronha trabalhando. Sim.
E ela, aos 41, foi 42, aos 42, ela foi campeã brasileira pela CBJJ na faixa azul. Foi a nossa primeira campeã brasileira. Categoria e absoluto, né? Porque no jiu-jitsu a gente tem a categoria que luta no peso, parecido com o seu, e tem no absoluto que reúne todos os pesos. Sim. Então ela com 42 anos, faixa azul, foi campeã categoria absoluta. Brasileira, da CBJJ. E para ser absoluto não é só dentro da sua categoria, dentro da sua faixa etária. Absoluto todo junto. Mundo, todo mundo que competiu ali. Da mesma faixa, né? Sim. Aí luta da mesma faixa. Sim. Então, assim, pra mim foi até uma surpresa começar a competir por conta disso, porque eu achava que só quando eu era criança, alguma coisa assim do tipo. Porque eu nunca tinha entrado, né? Muito assim, a fundo no arte marcial pra ficar competindo e tal. E aí, quando eu vi que eu podia, eu fui indo, sabe? Fui perdendo muito, perdendo. Aí depois eu comecei a ganhar, fui tomando gosto e as coisas foram acontecendo. Beleza. Você também tinha me dito que você tem um campeonato que você produz. Isso. Que vai ser agora em setembro. Fala mais um pouquinho sobre ele. Como é que foi? Fala sobre ele pra gente ver como é que foi, como é que aconteceu, como é que foi o seu primeiro campeonato desse. O Open Garra foi algo incrível, acho que algo de Deus, sabe? Porque aconteceu tantas coisas que somente Deus na minha vida. Do nada, treinando e tal, uma amiga minha chegou pra mim e fez: por que tu não faz um campeonato? Aí eu, campeonato, eu sou faixa azul. Nada, vou não sei o que, enfim, deixou pra lá. Aí depois, uma outra amiga pegou e fez: por que tu não faz o campeonato feminino? Aí eu, que engraçado, né? A pessoa tinha falado. Eu falei: não, menino, por que vocês estão falando sobre isso? Não tô entendendo. E aí eu falei: eu acho que, assim, eu hoje não faria um campeonato feminino, porque primeiro já tem um campeonato que é organizado pelo Jiu-Jitsu Feminino de Pernambuco, que é um grupo que a gente tem, que quem lidera, né, é mais Carla, Benevides, né, Marília, Elisa. Então, elas se juntaram e fizeram um campeonato pernambucano, Norte-Nordeste, na verdade, feminino. Certo. E eu tinha visto o quanto elas tinham ralado para juntar as meninas, né? Inclusive eu lutei o campeonato, super engajei também junto. Então eu não queria, tipo assim, vamos dizer, ser uma concorrente, né? Uma pessoa que já é difícil juntar as mulheres para lutar um evento. Imagina ter 2 eventos para as mulheres lutarem, né? Ia ser bem caótico. Então eu acreditava que não tinha por que eu fazer, não ia ser legal, não ia ser interessante. E deixei pra lá. E aí depois veio uma outra pessoa assim super importante na minha vida, pra academia, pra tudo. E falou, minha amiga que falou foi a Aninha Talento. Ela pediu para fazer um campeonato feminino, tal, não sei o quê. E depois Daigo, que é o vice-presidente da nossa academia, fez: por que você não faz um evento? Por que você não faz um campeonato? Não, minha gente, esse tema de novo. Não é possível. Inclusive, ele me ligou, foi de noite, abraço, inclusive, Daigo, na festa de aniversário da minha mãe, para falar sobre isso. Eu falei: rapaz, só pode ser Deus pedindo um negócio desse, né? Porque essas pessoas falarem comigo do nada para isso, e aí eu botei na cabeça que eu ia fazer. E aí eu orei a Deus, eu fiz: rapaz, Deus, se eu tiver que fazer, eu não quero fazer qualquer coisa, eu quero me dedicar. Sim. E começou a vir na minha cabeça onde eu iria fazer esse campeonato, porque uma das coisas que eu questionava era que, tipo assim, os eventos daquele jiu-jitsu, eles não se empenhavam em entregar um evento bom. Então, muitas vezes, a gente não tinha condições nem de ir no banheiro. Eu já perdi a conta de quantos eventos de jiu-jitsu eu lutei aqui no estado e fora, que eu tive que sair do evento nas casas ao redor das quadras para pedir para o pessoal lá abrir a porta da casa deles para fazer xixi, porque eu não tinha coragem de fazer xixi no local lá da quadra. Então eu ficava: poxa, não é possível que eles não vão dar uma dignidade mínima para a gente que está lutando de fazer nossas necessidades, né? Sim. Principalmente quem está lutando fica ansioso, quer fazer xixi. E aí, enfim, não consegue porque os banheiros estão quebrados, estão entupidos, porque, enfim, é tanta coisa, tanta sujeira. E aí, eu comecei a pensar sobre isso. E aí, uma vez eu estava voltando, né, da faculdade, estava no ônibus, estava super cansada, tinha dormido assim, aí do nada me veio um estralo e eu acordei. Aí me veio tipo uma voz na cabeça: olha pro lado. Aí quando eu olhei pro lado era o Geraldão. Aí, uau. Ninguém nunca tinha feito, estava em reforma, né? Sim. Ninguém nunca tinha feito, não, na época, né? Tava muitos anos em reforma. Passou quantos anos 10 o Geraldão? anos, se não tô enganado. Um tempão. Na última reforma. É. Na última, porque ele passou 5, aí abriu 6 meses, aí passava, aí sempre... Sempre dizia que ia abrir e não abria, né? Aí ficou um tempão. Inaugurava, fazia
um evento esportivo, outro, passava um tempinho, fechava de novo. Isso. E aí eu fiquei com essa vontade de fazer no Geraldão. Aí eu conversei com algumas pessoas, aí disseram, não dá pra tu fazer lá não, porque tá em reforma, não abriu ainda e tal. Eu falei, mas rapaz, Deus colocou isso no meu coração. Será que não tá mesmo? Mas assim, deixei pra lá. Sim. Aí, foi na época de Covid e tal, não sei o que, eu tinha que tomar novamente a vacina, e o único lugar que tinha disponível pra eu vacinar era no Geraldão. Aí eu fiz, hoje eu vou descobrir se o Geraldão pode fazer ou não o evento. Aí, quando eu cheguei lá, tomei a vacina, me encancrei lá para achar alguém que pudesse falar comigo. Aí, encontrei o responsável. Eu falei, vocês estão alugando? Quando é que vocês vão abrir? Quando é que vocês pretendem? Eu falei, não, tá tendo evento. Inclusive, ontem teve o X1. Sim. Né? Já tinha tido um evento lá. Aí eu, sério? Como é que eu faço para alugar? Me explica. Aí, fui fuçar para descobrir, né? Aí, eu fui o primeiro evento, depois da reforma de jiu-jitsu, a solicitar o aluguel do Geraldão. E aí veio a bomba. O Geraldão é muito caro. Sim. E eu não tinha R$1. Como é que eu ia fazer a parada acontecer, né? E assim, foi vindo provisão. Deus foi fazendo a parada acontecer, eu fui trabalhando, eu fui me dedicando. E aconteceu. Foi lá no Geraldão. Os parceiros foram aparecendo. Os parceiros foram aparecendo, as pessoas certas foram surgindo, coisas foram acontecendo assim, Sim. do nada, pessoas me ligavam do nada para falar sobre certas coisas do evento, enfim. E aí, aconteceu, foi dia 11 de dezembro, foi uma data péssima, né? Todo mundo reclamou dessa data, mas foi a única data que tinha disponível no calendário de eventos de jiu-jitsu que a gente tem, né? Um calendário. E a gente pegou junto, né? Eu peguei junto. E aí, eu, inclusive, tenho um sócio, né? Que é André. Inclusive, obrado por tudo, André, que é ele que pega junto comigo dentro do evento. E foi uma das pessoas que Deus colocou na minha vida para fazer a parada acontecer. E aí a gente teve patrocínio, né, da Monster, da Selfit, que inclusive hoje em dia me patrocina, né, é a minha parceira direta, as academias Selfit. Muito obrigada, tá? Teve patrocínio também da Vita Brasil Net, teve, enfim, outras marcas que estiveram lá. E, inclusive, esse nome Open Garra é por conta da minha marca, né? Eu tenho uma loja de vestuário esportivo. Sim. Que se chama Garra. Garra justamente porque eu acho que é isso que faz você vencer, no final das contas, né? É você ter garra de conquistar aquilo que você quer. Então tem tudo a ver, né? E aí por isso o nome Open Garra. E para esse ano? Como é que você tá do campeonato? Porque você tinha me falado da agora, né? Agora em setembro. Isso, em setembro. E aí? Esse ano não vai ser no Geraldão, né? O Geraldão virou uma PPP, que é uma parceria público-privada. E aí o que é que acontece? A prefeitura, se ela quiser, ela pega a sua data, mesmo que você tenha pagado para aquela data ser sua. Sim. E aí eu não quis correr esse risco, porque a gente sabe que quando a gente marca um evento, a galera toda se programa para aquilo, né? Se você muda a data, a pessoa pode não conseguir lutar o evento. E aí, esse ano, estrategicamente, vai ser na Secretaria de Educação. Lá na Várzea. Lá na Várzea, inclusive você está mais convidado. Vai ser dia 22 e 23 de setembro. Vai ter campeonato com kimono e sem kimono, né? Que inclusive, é uma coisa que está começando a vir mais agora para Pernambuco, que é o jiu-jitsu sem kimono nas competições, né? E vão ser esses 2 dias. E aí, assim, as expectativas estão a mil. Estou trabalhando intensamente. Essa semana mesmo, nenhum dia da semana eu almocei. Eita. Porque eu não consegui. De tanta corrida. Hoje mesmo eu também não almocei para estar aqui. Então, foi bem corrido. Mas eu acredito que Deus vai capacitando, vai provendo, coisas vão surgindo. Então, e daqui a pouco estaremos lá. O campeonato já está na porta. Já tá na porta. Pode chamar o pessoal aí para fazer. Inclusive, aumente suas expectativas, principalmente para o ano que vem. Queria poder dizer aqui onde é que vai ser o próximo do ano que vem, mas eu, infelizmente, não vou poder. Vai ficar para um outro podcast. Mas garanto que vai ser algo incrível. Queria, para a gente voltar rapidinho, a gente falou do campeonato, falou de como você começou, de tudo. Eu queria bater mais na tecla, assim, sobre hoje a grande importância e como é que você, Marjorie, vê essa questão da violência contra a mulher. O que é que você vê muito assim na questão da sociedade? Como é que você vê e como é que você consegue trazer, principalmente para suas mulheres, para quem você dá aula, não só para as mulheres, mas também para os caras, porque a gente sabe que eu vou botar assim, não é só porque o cara é um atleta que ele não vai ter, não existe a possibilidade de ele não ser um babaca. Saca? Totalmente. Tipo, então, como é que você, Marjorie, você vê esse quesito? Como é que você trata? Como é que você meio que dá uma direcionada pra galera? Como é que você
tenta botar seu ponto de vista para que não ocorra situações desse jeito, principalmente eu vou botar assim, com seus alunos, sabe? Então, é uma situação bem delicada, né? Essa Sim. questão de violência contra a mulher. Primeiro porque a gente tem a nossa legislação, ela é linda no papel, mas para ser efetiva ela é muito complicada, né? Eu tenho, inclusive, uma pessoa próxima que já apanhou, né, do marido e denunciou e tudo, e depois, assim, ele chegava perto dela, para onde ela ia, ele ia e nunca teve ninguém que fizesse nada com ele, entende? Inclusive, houve várias repetições da violência contra ela, enfim. Então, assim, tem alguns aspectos que a gente não tem muito o que fazer. Por exemplo, tem certas coisas na justiça que, por mais que eu me indigne, você se indigne, todo mundo se indigne, só se realmente tomar uma repercussão maior. Mas, se não, alguns casos realmente de ataques, né, contra as mulheres, eles acabam se passando. Então, eu vou discutir o que a gente pode fazer, né, com isso. Que realmente essa questão da defesa pessoal, quando a gente fala de se portar, né, saber se portar no lugar, saber que se você vai para um lugar de um cara que ele já mostrou que ele é um pouco violento, não vai sozinha. Ah, ele é meu namorado. É delicado, Sim. né? Mas se você vai para casa do seu namorado, não vai quando tá só ele. Se você sabe que ele é um pouco violento, algo do tipo. E primeiro, não esteja com ele, né? Não esteja com ele. Se você tá vendo que ele é violento, e eu acho que isso vai muito de autoconfiança também, né, de você. Na verdade, é uma série de coisas, né? A gente, hoje em dia, conhece na psicologia que tem um termo chamado AMA, que é AMA, que é mulheres que amam demais. Se eu não me engano, não, é MAD. MAD, né? Mulheres que amam demais. Mesmo o cara batendo nelas e tudo mais, elas acham que aquilo ali é uma ausência de amor, que elas precisam dar mais amor, né? E mesmo elas apanhando, elas continuam aceitando aquela situação. Então é muito complicado, né, quando a gente fala dessas questões, porque envolve muito mais do que só uma defesa pessoal, só uma autoestima. Mas é o que eu falei, é o que a gente pode fazer, né? Sim. Então, pelas mulheres, o que a gente pode fazer é isso. É mostrar autoconfiança, mostrar como ter autoconfiança, né? E isso a gente vê através do jiu-jitsu. Primeiro, sabendo se defender, sabendo se portar, mas também passando para elas uma identidade, um propósito, vamos dizer assim. Quando a gente entende quem a gente é, a gente começa a separar o que a gente aceita e o que a gente não aceita. Sim. Né? Então, eu acredito que isso está tudo interligado, sabe? Então, assim, através do jiu-jitsu, a gente sempre fala sobre a gente se conhecer, a gente ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado. Não só sendo mulher, tá? Sendo homem também. Sim. A gente tem que escolher certas amizades. Por exemplo, se eu sou um cara e eu sei que o meu amigo ali, ele é um escroto, ele bate mulher, etc e tal, é como você falou. Se eu me junto com aquele é porque algo eu tenho parecido. Mas eu acredito que seja, tá aqui, as amigas minhas que normalmente eu não me junto, eu não tenho muita amizade com homem, por exemplo. Porque a grande maioria, principalmente do ambiente que eu trabalho, é meio escroto. Então eu prefiro não. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar com a galera, mas morre ali. Uhum. Eu tenho uma relação muito boa com o pessoal de trabalho. Não fora trabalho, não além de trabalho. É muito difícil. Uhum. Justamente por conta disso. Porque desde moleque eu ouvia quem se junta com porcos, farelo come. Então, isso, perfeito. Saca? Tipo, não adianta eu ficar, porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo com aquilo, mas no meio você tá tudo junto. Sim. Eu pergunto muita coisa desse jeito, quando eu perguntei sobre como é que vocês lidam, por exemplo, para vocês meio que dar um direcionamento no quesito para o homem também, para os alunos especificamente, porque eu lembro antes de eu fazer jiu-jitsu, tinha muita resenha desse tipo, porque quando eu voltei para morar em Recife, foi no finalzinho do Recifolia, por exemplo. Mas eu lembro quando a gente ia pra rua para ver os blocos, eu tava no bloco, tinha a galera que mesmo que fosse de uma academia, tava fazendo rodinha, botando mulher dentro, e quando você olhava a orelha, todo mundo estourado. E foi muita coisa disso que eu fiquei muito tempo sem querer fazer.
Gil, sabe? Porque eu ficava, porra. Até que um amigo meu, que voltou para Paulo Afonso hoje, que é Jadson, ele me mostrou que não tava mais desse jeito. Tinha uma galera que não era muito assim mais, saca? Tipo, que o grupo de comportamento. Aí hoje em dia, vamos lá, vocês têm adultos, provavelmente deve ter adolescentes entrando na fase adulta. Sim, Então, muitas vezes, pelo meu ponto de vista, tá? Eu acredito que quando você começa a ter vamos lá, a arte marcial, o cara começou, ele sabe o que fazer, ele sabe como se portar, ele sabe como dominar. E dessa forma, o dominar pode ser de uma maneira ruim, ruim. agressiva. Então, quando você tem vários que pensam do mesmo jeito e sabem se portar daquela forma, como é que você, enquanto você instrutora de Gil dentro, na academia, seu marido também, como é que você vê dentro da academia esse tipo de comportamento, saca? Se o pessoal do cara interfere lá Totalmente. dentro. É. Bom, como você falou, né? Tem gente ruim em todo canto, Sim, inclusive de faixa preta. sim, Não é porque um cara é faixa preta, é líder de uma academia, de um professor, que ele vai ser uma pessoa boa, sim, né? Então, às vezes, quando existe essa falta, ou de caráter, ou até mesmo o professor, ele é bom, ele é um cara legal, mas ele não tem uma presença de autoridade na equipe dele, pode sim dar espaço para que os alunos, né, sejam dessa forma como você está falando. Mas quando a gente tem uma presença, uma autoridade, um professor correto, que busca ser correto, né, erros todos temos, todos cometemos, defeitos todos temos, mas quando a pessoa busca ser correto, quando a pessoa busca ser exemplo e está presente na vida dos alunos, isso se modifica, né? Então, eu acredito que nesse caso aí que você falou, talvez tenha sido justamente uma ausência de alguém ali realmente mostrando o caminho, né? E em alguns casos, às vezes não adianta você mostrar o caminho. O cara é ruim mesmo, sim. né? Mau caráter. E aí cabe ao professor identificar e dizer: aqui você não é bem-vindo, Entendi. tá? A gente não tem que estar também recebendo todo mundo. Sim, Cada academia tem uma filosofia, tem um encaminhamento. Então, quando a gente vê algo na nossa academia, nesse tipo aí, que são coisas assim que a gente abomina, a gente não quer nenhum tipo de participação com coisas relacionadas a isso, a gente chega e fala, ó, aqui a coisa é diferente e você não é bem-vindo. entendi. Então, procure alguém que lhe aceite, mas aqui não. E aí ele vai procurar uma academia que aceite. Por isso que eu digo sempre, né? Se você quer iniciar num jiu-jitsu ou em qualquer outra arte marcial que você vai colocar a sua vida ali em jogo, procure muito bem onde você vai estar entrando. E um indicativo sempre é, como eu falei, ter muitas mulheres. Porque onde as mulheres são bem recebidas, os outros também são. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas obrigado pelo bate-papo. E Eu que galera, agradeço, lembre gente. do Open Garra. Open Garra, 22 e 23 de setembro, Tá tá? aberta a Na inscrições Secretaria de ainda? Educação. Tá aberta as inscrições. A gente tá com valor promocional top até o dia 31 de agosto. Então corram que tá acabando para vocês não Olha, ficarem de fora. isso aí, galera. Muito obrigado, Marjorie. Eu que agradeço. Quero agradecer, inclusive, a todo mundo, né, que está aí na minha trajetória, que de alguma maneira já colaborou para eu estar aqui, né? São tantas pessoas que a gente conhece, tantas pessoas que nos auxiliam, né? Então, quero agradecer principalmente ao meu professor Cristiano, né, que também é meu esposo, toda a minha equipe, Gracielita Madalena, cada mulher que confia, né, no nosso trabalho, cada aluno, na verdade, né, que confia no nosso trabalho. E vamos embora crescer, que é o que a gente quer. Valeu, obrigadão. E quem curtiu, segue aí a gente aqui no YouTube. Curte, compartilha. A gente vai deixar aqui na bio o link tanto da Gracielita Madalena como de Marjorie, para quem quiser saber mais do trabalho dela. E Show. todo o desempenho esportivo dela Amém. vai estar lá. Valeu, galera. Valeu, galera. Os...